Ainda estava começando nos caminhos do Senhor. Encontrei ele lá no caminho de Damasco. Enfim, eu e o Leão temos uma história juntos, né? Fizemos o seminário Batista do Sul. Juntos nos formamos juntos, né? E o TCC? Formamos juntos, fizemos muitas aulas, crescemos como pessoa e amigos, né? Tenho a honra de trazer um irmão que Deus me deu, né? Para a vida. Eu tenho certeza que seremos abençoados, porque ele é um homem de Deus. Eu comprovo isso, não porque ele está aqui do meu lado, não porque ele está todo bonitão, né? Mas ele é um homem de Deus e vamos ser abençoados nessa noite. Queria pedir que você se colocasse de pé, né? Nesse momento ímpar aqui, e aplaudisse ao Senhor pela vida do Lian, quem puder. Para ele, né? Não para o homem. A gente sabe muito bem disso, né? E é isso. Seja bem-vindo. Depois você me passa o Pix por tudo que eu fiz aí. Amém, igreja. Uma boa noite, que alegria estar com você. Você pode se sentar, pode ficar à vontade. Aqui, a sua casa, eu estou aqui como convidado do João, do bispo, da pastora Jussara. Que alegria estar aqui essa noite com vocês. Trago um abraço lá também da nossa igreja, a Batista Med Church, lá em Realengo. Quem aqui já foi em Realengo? Faz um sinalzinho para mim aí. Olha, muita gente aqui já foi em Realengo. Então, meus irmãos, nós estamos lá, nossa igreja foi uma plantação, fará 11 anos esse ano. Estamos inspirados com o aniversário de 43, acertei? 43 de vocês. Temos muito que aprender com vocês, com essa caminhada, e somos gratos por isso. Trago um abraço também do pastor Lanor, que é o pastor presidente da igreja, meu pai, da pastora Geisa, que também é pastora presidente, que é a minha mãe. Estamos ali em família, para a glória de Deus, crescendo, e eu sou muito grato por essa oportunidade. João, meu amigo, muito obrigado por confiar. Eu sei que é uma responsabilidade enorme confiar o púlpito de uma igreja a alguém. Eu sou grato por isso, para a glória de Deus. Nada além disso, o Senhor é digno de ser adorado. Agradeço também porque os momentos de louvores foram lindos aqui nesse lugar. É lindo ver quando o time de louvor, o ministério de louvor, ele não só canta, mas ele adora o Senhor. E eu quero dizer que eu fui tocado por essas canções, fiquei muito feliz e animado em ver o Senhor agindo aqui nesta igreja. E não será diferente nas próximas gerações que virão. Amém? Meus queridos, eu quero falar com vocês sobre um tema que faz parte da sua vida e da minha vida. Diga para quem está do seu lado assim: eles estiveram com Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente precisa entender que Jesus não é só um assunto do evangelismo que nós fazemos. Quando a gente vai abordar alguém, fazer uma evangelização pessoal, seja no evangelismo de rua, ou seja num discipulado pessoal ali no dia a dia, num amigo, num parente seu, entenda bem, Jesus ele não é só um assunto do evangelismo. Ele é um modelo de evangelista. Ele não é só o assunto, mas ele é a pessoa a qual nós temos o modelo para evangelizar. A boa parte do ministério de Jesus, que nós sabemos ali que durou em torno oficialmente de 3 anos, dos 30 aos 33 anos, esse ministério de Jesus, ele foi dedicado à proclamação, à evangelização, a fazer conhecido o que era o evangelho do reino de Deus. E em tudo Jesus aplicava um padrão. Jesus ele tinha um padrão de ensino multiplicador. Jesus ele multiplicava discípulos. Jesus multiplicava seguidores. Jesus multiplicava milagres por onde ele passava. E assim Jesus multiplicou a salvação. E se eu e você estamos aqui, graças ao padrão multiplicador de Jesus Cristo. O que Jesus fazia? Ele alcançava as pessoas. E algo muito interessante que quando a gente olha, a gente vai ler alguns textos aqui, a gente percebe que quando as pessoas eram alcançadas por Jesus, logo, quase que instantaneamente, em sequência, elas se tornavam missionários. Como assim? Não estou dizendo que você precisa sair desse culto hoje e atravessar o oceano e ir para o continente africano. Se Deus te chamou, glória a Deus por isso. Mas eu estou dizendo que, quando as pessoas eram tocadas por Jesus, instantaneamente, elas tinham uma chama que ardia para levar o evangelho para outra pessoa que ainda não conhecia. Eles eram cheios de compaixão e eles eram cheios de desejo de ganhar amigos e familiares para Jesus. A gente vai analisar hoje 3 pessoas, 3 personagens bíblicos que
não tinham nenhuma credencial. E aqui, eu sei que hoje é dia do pastor, meus parabéns a todos os pastores que estão aqui nesta casa. Mas, hoje eu não vou falar de um pastor. Eu vou falar de 3 pessoas comuns, que fizeram muito no Evangelho. Pessoas que não tinham credenciais, não eram formadas no seminário. Não tinham nem mesmo um cargo dentro da igreja, por exemplo, como um diácono. Mas essas pessoas que não tinham credenciais religiosas se tornaram exemplos de evangelistas. E eu quero falar com pessoas como eu e você. Nós que às vezes achamos que o evangelho é algo muito distante, restrito somente aos bispos, aos pastores, aos diáconos, aos evangelistas da igreja. A Bíblia nos dá diversos exemplos, e aqui eu vou me deter a 3, de pessoas que não tinham credenciais religiosas, não tinham formações teológicas, mas foram usadas poderosamente para alcançar vidas. E essas pessoas podemos ser eu ou você. Nós podemos sair daqui hoje tocados pelo Espírito Santo, compreendendo que é o nosso papel fazer discípulos de Jesus. É o nosso papel sair anunciando por Inhaúma e por Realengo e por todos os bairros desta nação que o Senhor Jesus Cristo é a solução. Nossa solução não é um partido político. Nossa solução não é uma ideologia. Nossa solução é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo salva, o Senhor Jesus Cristo liberta. E a gente não pode esquecer que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma vocação. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma grande comissão. Fazer discípulos não é papel restrito da liderança da igreja. Fazer discípulos, pastora Jussara, bispo, é uma vocação e um chamado para todos os membros da Nova Vida de Inhaúma. Fazer discípulos, levar o evangelho, não é uma obrigatoriedade da liderança. Nós vamos ver isso aqui. Quando eles têm um encontro pessoal com Jesus, seus corações são inflamados, com a expectativa de compartilhar aquilo que eles receberam de novo. Compartilhar o que eles tinham experimentado. Se ao final desse sermão, você estiver com essa expectativa no seu coração, a glória é toda do Senhor, e eu vou ficar muito feliz. Porque sair daqui hoje, compreendendo que eu recebi um toque de Deus, que eu fui tocado, e que isso deve incendiar o meu coração para tocar outras pessoas. Eu quero começar com a mulher samaritana, João 4, 27 ao 42. Abra sua Bíblia, por favor. Ok. João 4, 27 ao 42. Nós conhecemos essa história, nós cantamos sobre essa história, né? E, ao olhar para esse texto, a gente precisa entender o contexto. Primeiro contexto, os samaritanos viviam debaixo de um preconceito social. No Antigo Testamento, por causa do exílio, eles tiveram algumas misturas com outros povos, eles se relacionaram com outros povos e houve uma mistura étnica, racial. Então, os judeus que retornaram do exílio, eles olhavam para os samaritanos como um povo inferior. E, queridos, deixa eu trazer para você a realidade. Alguns nem consideravam os samaritanos povo. Eles eram quase que abaixo de pessoas. Vamos ler o texto comigo, por favor. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Verso 42, para fechar. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, samaritanos, já disse para você o contexto, misturados, não eram considerados povos, preconceito. Isso deu a este povo uma identidade mal resolvida, rebaixados, categoria inferior. Por só esses fatores, já seriam suficientes para aquela mulher jamais fazer parte do projeto de Deus. Mas o que a gente encontra nessa história é algo totalmente surpreendente. O amor, a compaixão e o perdão de Jesus foram tão bem assimilados pela mulher samaritana, que mesmo tendo todas essas razões sociais para morrer afogada em suas culpas, e nós sabemos, por exemplo, que o Senhor pergunta do marido e ele fala: falaste bem, não é o seu marido? Já tiveste 5 e este não era o seu marido? A gente sabe que ela foi buscar água meio-dia, no poço, no sol a pino. Não é o horário de buscar água, se iria pela manhã ou se iria pela tarde. Então ela vai num horário onde ela não encontraria outras mulheres no poço, porque era a função das mulheres buscar água. E o Senhor tem aquele diálogo, pede a ela água, e ela fala, trazendo para a linguagem de hoje, é como se ela falasse: por que você está falando comigo? Você sabe que primeiro eu sou mulher, segundo sou samaritana. Você é homem judeu, não devia nem estar te respondendo. Nós entendemos que essa mulher tinha culpas, tinha pecados. Além disso, socialmente rebaixada. Ela nem deveria entrar na Bíblia. Mas isso aos olhos de pessoas que não compreendem o toque de Jesus. Quando Jesus faz a proposta a ela sobre a água viva, ela não só aceita a proposta de salvação ofertada por Jesus, mas o texto diz que ela volta para a sua aldeia, ela volta para a cidade, anunciando para os 4 cantos daquela cidade a obra maravilhosa que o profeta de Deus, Jesus, havia realizado na vida dela. Algo muito interessante nessa narrativa que eu gostaria de destacar. Um pouquinho antes, a gente vai ver que os discípulos entram na cidade para comprar comida. Quando os discípulos retornam com a comida, vem Jesus falando com a mulher samaritana. E eles interrogam Jesus. Eles questionam Jesus. Porque o costume da época era não falar. Até aí tudo bem. Mas quando essa mulher é tocada por Jesus, ela faz algo que surpreende. A minha perspectiva, eu quero que você tenha essa mesma perspectiva. Os discípulos foram buscar comida para matar a fome do corpo, retornam com as comidas nas mãos. Mas o texto bíblico, a narrativa bíblica, em nenhum momento fala que eles pregaram naquela cidade. Eles foram, compraram a comida e voltaram. Eles estavam com o Messias, eles estavam com a salvação. Mas o texto não diz que eles anunciaram a salvação na cidade. Mas aquela mulher que foi buscar água, envergonhada, rejeitada, desprezada, humilhada, que foi buscar água no sol de meio-dia, no horário que não era para buscar, porque ela não queria ver ninguém, ela não queria ser mal falada pelas pessoas. Quando o Senhor fala da vida dela, e ela reconhece que Ele é o Cristo, o Messias, o texto vai nos dizer que ela larga o cântaro e volta para a cidade para pregar o Evangelho. O que eu quero destacar?
a gente não pode tratar o sagrado com familiaridade. Às vezes a gente vem para a igreja com as nossas mãos cheias, mas a gente esquece que o nosso vizinho do lado não conhece o Evangelho. Essa mulher, ela deixou a água que ela precisava para beber, para seus rituais, para tudo. Água é vida. Ela larga a água porque ela entende que Jesus é a água viva. Ela compreende que mais importante do que matar a sede, lavar os itens da sua casa, tomar um banho, ela tinha encontrado algo que a mudou, que a tocou. E na sua emergência de ser mudada, ela entende a urgência de anunciar o Evangelho. Enquanto os discípulos estão questionando se pode ou não falar com ela, ela já deixou tudo e voltou para a cidade que eles tinham ido algumas horas atrás. E o texto não me diz que eles anunciaram o Evangelho. Mas aquela mulher, rejeitada, talvez amante, quando ela é tocada, ela entende a urgência de anunciar que o Messias chegou. A gente precisa ter essa urgência no coração. Não estou dizendo que a gente precisa abandonar as nossas vidas, mas em tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. E glorificar ao Senhor, irmãos, é levar pessoas a serem discípulas de Jesus Cristo. Eu e você temos uma missão. A nossa missão não é enriquecer, embora possamos enriquecer. A nossa missão não é ser o melhor médico, advogado e professor, embora possamos ser. A nossa missão é, ainda que enriqueçamos, ainda que tenhamos uma profissão bem-sucedida, venhamos a compreender que eu sou um discípulo que exerço a medicina. Eu sou um discípulo que sou um professor. Eu sou um discípulo que sou um cantor. Eu sou um discípulo que sou uma dona de casa. Eu sou um discípulo. Antes de qualquer outra coisa, vem ser um discípulo de Jesus. E discípulos fazem outros discípulos. Lembra do padrão multiplicador do início desse sermão? Essa mulher compreendeu, em um contato com Jesus, a necessidade de multiplicar as boas novas do Evangelho. Um toque, um encontro, e ela volta para a cidade que a rejeitou, para a cidade onde ela era mal vista, mal falada, e tudo aquilo que era empecilho para ela é tirado do foco da sua vista, porque ela teve um encontro com Jesus. Outra pessoa que eu quero falar com você, que teve um encontro com Jesus, é o endemoniado de Gadara, o endemoniado do Gadareno. A gente conhece bem a história. Ele estava possesso por uma legião de demônios. Muitos eram os demônios que estavam naquele homem. E ele andava entre os túmulos, se ferindo com pedras e gritando, rugindo como um animal. Queridos, eu não sei se você já viu alguém sob influência de espíritos malignos. É muito ruim. Mas nesse caso aqui, irmãos, ele era um problema da cidade. As pessoas tinham medo de chegar perto dele. Já tinham tentado prender ele com correntes, mas ele arrebentava todas as correntes. Ele não estava vestido, ele estava nu, andando como um animal de 4, se ferindo com pedras. Imagine bem isso. A cidade conhecia ele, sabia onde ele estava, e a cidade não chegava perto porque temiam. Mas o texto vai dizer, em Marcos 5, 18 a 20, que quando Jesus chega, aquele endemoniado se prostra. E o Senhor expulsa aquela legião dele. E a legião vai para os porcos se precipitam no abismo e morrem. E o texto continua dizendo que quando as pessoas chegam para ver o que aconteceu, porque quando os porcos se jogam, se precipitam do abismo, os homens que cuidavam daqueles porcos vão até a cidade de Gadara e falam, olha só, todos os porcos morreram. Um cara lá jogou os porcos tudo no mar, caiu tudo. E aí quando a cidade volta, revoltada, 2.000 porcos, imagina o prejuízo. O texto vai nos dizer que eles encontram aquele antes endemoniado, vestido, lúcido e contando o que aconteceu. A mesma pessoa que ninguém conseguia prender, estava vestida, lúcida e contando o que aconteceu. É impressionante a transformação imediata que aquele homem sofre.
ele era um sujeito perigoso, violento, evitado pelas pessoas, possuído por espíritos malignos, solitário. Assim começa a história. E termina com um homem lúcido, consciente, bem vestido, comportado e cheio de compaixão pelos seus conterrâneos. E é interessante que ele chega para Jesus e ele fala assim, deixa eu ir com você. Porque ele sabe de onde ele foi tirado. Mas Jesus diz para ele, não, não, não. Volte e conte para os da sua casa. Volte e conte para Gadara o que eu fiz por você. Só que o texto, meu querido, eu quero destacar um verso só, o verso 20. Diz assim, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. O que é Decápolis? 10 cidades ao redor de Gadara. Muito antes, preste bem atenção, muito antes do ministério apostólico ter sido inaugurado, muito antes de Jesus ser crucificado e mandado à igreja na grande comissão, quando aquele homem é tocado, a sua vida é mudada, ele sai para pregar o evangelho em 10 cidades. Ele não guarda o evangelho para ele. Ele não guarda o evangelho só para sua casa ou para Gadara. Ele sai por Decápolis. São 10 cidades enormes que rodeavam Gadara. E ele prega, e o texto diz que todos se admiravam. Antes do Senhor dar o texto da grande comissão, aquele homem compreendeu que o evangelho transforma e não pode ser guardado. Ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser pregado. Ele precisa fazer discípulos. Preste bem atenção. Imagine o impacto que aquele homem causou. Imagine você vivendo a sua vida em Gadara, e do nada aquele homem que você cresceu tendo medo está na sua porta, vestido, lúcido e falando que recebeu um toque do Cristo, do Messias. Imagine a história que passou por outras cidades e ele chegando e contando. Eu sou, sabe aquele homem que você ouviu falar? Sou eu. Jesus me tocou. Eu não sei se você já teve a experiência de participar de um processo de ajudar alguém que é dependente químico, em processo de reabilitação. A Igreja Batista faz muito isso com a Cristolândia, mas eu sei que todas as igrejas têm esse processo. Mas, meus irmãos, você ver uma pessoa tomada pelo crack, destruída, 5 anos depois, essa pessoa está coordenando um centro de reabilitação, pregando o Evangelho. Só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Você ver uma mulher que vendia o seu corpo para trazer alimento para os seus filhos, hoje sendo uma mulher que dá aula e ensina para outras meninas o quanto o seu corpo é precioso, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Você ver um jovem que tentou suicídio 2 vezes, pregar para outros jovens que a dor que existe no coração, na verdade, é a falta do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Nós precisamos ter o nosso coração tocado pelo Senhor. E para terminar, a última pessoa que eu quero falar com você é sobre o publicano beberrão. Abra sua Bíblia em Lucas 5, 27, 32. E a gente vai ver ali o chamado de Levi. Meu querido, Levi, Mateus, conhece? Então, um belo exemplo do que pode acontecer quando alguém é tocado por Jesus. O texto diz assim, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Quando o Senhor chama Levi, chama Mateus, chama Levi que era um publicano, a gente tem um ótimo exemplo do que a sua casa pode fazer no Evangelho. Logo que ele aceita o convite de Jesus para segui-lo, eu quero que você imagine aqui comigo, imagina Levi
escuta o Senhor, aceita e fala, é isso aí, tu és o Cristo, tu és o Messias, vou te seguir. Só que amanhã na minha casa tem uma festa, o que eu faço? Amanhã na minha casa, João, tem um banquete, o que eu faço? E esse banquete, o texto deixa muito claro que era para publicanos, cobradores de impostos, e tinha muita bebida. Ele falou, o que eu faço? Colocou Jesus na parede, né? Um legalista religioso ia falar assim, ó, cancela tudo. Cancela tudo, porque agora você é crente, você não pode ficar do lado de não crente. Cancela tudo, porque você não pode nem sentar, nem abre a sua porta para essas pessoas. Não. Preste bem atenção. Nem se mistura com eles. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus não veio implementar uma religião. E muito menos colocar fardos legalistas. Eu consigo aqui imaginar como Jesus tivesse dito para ele assim, ó, faz o seguinte, mantenha a festa e me leva junto para mostrar a sua transformação. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não estou aqui dizendo que você tem que fazer uma festa com bebida na sua casa. Tá, meus irmãos? Posso ouvir um amém? Amém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, queridos, Jesus não nos arranca abruptamente do nosso círculo social. Por quê? Pois é exatamente ali que está a nossa maior influência. Se você se converteu e deixou de falar com todos os seus amigos, como você vai apresentar Jesus para os seus amigos? Se você se converte e não dá nem um bom dia mais para o seu vizinho que faz aquele churrasco com pagode até 3 horas da manhã, como você vai apresentar Jesus para o seu vizinho? Se você se converte e não fala mais com a sua neta ou com o seu neto porque eles vão para o baile funk, como você vai apresentar Jesus para o seu neto, para a sua neta? Entende onde eu quero chegar? Jesus falou assim, ó, mantenha a festa, eu vou junto contigo e eles vão ver a transformação que você está vivendo. Porque o próprio Jesus responde isso quando ele é questionado. Se você está bom, continua. Eu não vim para quem está bom, não. Eu vim para quem está doente. Irmãos, e todos nós, eu e você, sem Jesus, somos doentes. Então, a gente não pode olhar para a nossa salvação com superioridade, porque ela é um dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie de tê-la. Eu preciso olhar para a salvação como um dom, como um presente, e dizer, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, eu recebi um presente e vou contar um segredo para você. Está disponível para você também. O toque que eu recebi, você pode receber. E é um exemplo lindo da igreja em casa. Quantos de nós convidamos os nossos parentes para um almoço na nossa casa? Quantos de nós convidamos aquele parente, que talvez é um parente beberrão, a gente fala assim, não vou nem chamar ele para o meu aniversário, porque ele vai querer trazer a cerveja dele. Mas, meus irmãos, como nós vamos anunciar Jesus, se nós nos afastarmos daqueles que estão doentes? É como se nós tivéssemos entrado numa caverna, botado uma pedra, fechado a porta, e estivéssemos ali esperando, Jesus virá, ele virá, eu creio nisso, se você crê, diga amém. Mas a gente precisa fazer discípulos. Não é de dentro da caverna que eu faço discípulo. Eu não posso ser o crente 3S. Conhece o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Eu fui salvo, eu sento no culto e estou satisfeito com isso. Se meu irmão do lado veio ou não, não me importa. Se meu vizinho veio ou não, não me importa. Se o meu familiar conhece Jesus ou não, não me importa. E aqui, com todo carinho aos calvinistas, eu sou eleito. Mas, irmãos, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para anunciar que muitos que achavam que estavam salvos, estavam perdidos na lei, e muitos daqueles que achavam que não tinham salvação, ao receber Jesus Cristo, foram transformados e se transformaram em missionários da palavra de Deus. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o lugar que eu e você estamos, a família que nós temos, as festas da nossa família que nós frequentamos, são lugares, são um celeiro para evangelização. É uma oportunidade. Quando eu cheguei, eu vi que está tendo um evento aqui nessa praça. Queridos, a gente tem que sair daqui, a gente tem que dar uma boa noite para quem está lá. Quando a gente passar, a gente não tem que esconder o rosto, não. A gente tem que falar boa noite, o Senhor te abençoe, porque aquelas pessoas ali precisam de Jesus tanto quanto eu e você. A gente precisa chegar na nossa rua e ser um vizinho simpático. Meus irmãos, eu sou crente de berço. Aceitei o Senhor Jesus numa EBF com 12 anos de idade. Mas eu cresci na igreja. Meu pai é pastor.
E, irmãos, eu tinha vários irmãos na igreja, vizinhos meus, que eu vou dizer uma coisa para você, o pior vizinho da rua era o crente. Saía de casa assim, ó. Deus me livre. Irmãos, que isso? Quem somos nós? Nós estávamos no mesmo lugar do que eles há uns anos atrás. Talvez até pior. A diferença é que o pecado deles é público e o nosso, às vezes, é escondido. Mas a gente precisa levar o evangelho do Senhor Jesus. A gente precisa entender que quando o Senhor nos toca, a nossa casa precisa ser um local de salvação. Se você não consegue trazer alguém para a igreja, um parente seu, muda a estratégia, faz igual Levi, marca um almoço, sem bebida, marca um almoço, marca uma festa, marca um jantar, marca uma comemoração, chama seus parentes, quando estiver reunido à mesa, fala assim, meus familiares, meus amigos, eu queria agradecer porque você está aqui. Sabe por quê? Porque eu estou orando por você para que você estivesse aqui. Lá na igreja, durante o mês de maio, a gente faz o jejum da família. E a gente passa o mês de maio inteiro, até o último sábado de maio, sem comer pães, bolos e tortas. E é interessante, porque 1/3 da nossa igreja faz aniversário em maio. E nos aniversários não tem bolo não, irmão. É pudim, é qualquer outra coisa. E a gente passa um mês sem comer. E é impressionante, porque a gente chega no aniversário de um parente, eles vêm com bolo, a gente fala assim, não posso comer não. Aí eles, o quê? É dieta? Tá tomando monjaro? Aí a gente, não, estou jejuando por você. Irmãos, o semblante da pessoa muda. Porque é muito fácil a gente apontar o erro dos nossos familiares e dos nossos amigos. Mas a gente esquece da trave que está no nosso olho. A gente não tem que apontar o erro deles, a gente tem que apontar Jesus para eles. Ele é o alvo, não é a pessoa. Eu preciso olhar para as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos do meu trabalho, meus colegas de serviço. Eu preciso olhar para o vizinho do lado, talvez aquele vizinho. Irmão, tem vizinho que é chato, tem vizinho que a gente quer orar para o Senhor levar ele. Mas preste bem atenção, para o Senhor levar ele para o céu, não para o inferno. Ora para que ele seja convertido. Se o som dele está te incomodando, meu irmão, que seja louvor, para você cantar junto com ele. A gente precisa entender que o primeiro campo missionário não é do outro lado do oceano, é onde eu estou. O campo missionário é onde o Senhor me plantou. Se você é brasileiro, o Brasil é seu campo missionário. Se você é carioca, o Rio é seu campo missionário. Se você mora em Inhaúma é o seu campo missionário. A casa onde você está é o seu campo missionário. A gente tem que parar de fantasiar muitas coisas. A gente precisa ser prático no que a gente faz. Não estou dizendo que o Senhor não vai chamar alguns aqui para atravessar o oceano. Se o Senhor te chamou, glória a Deus. E eu tenho certeza que a igreja de Inhaúma vai te abençoar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não terceirize a grande comissão. Ela é responsabilidade de todos nós. Todos que fomos tocados pelo Senhor. Outra lição preciosa que a gente aprende com esses 3 missionários é que não é necessário um longo período de tempo, nem de estudo, nem de treinamento para falar de Jesus. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Vou te explicar. Não estou falando sobre liderar. Não estou falando sobre exercer autoridade na igreja. Isso precisa de estudo, isso precisa de dedicação, precisa de treinamento. Mas para falar que Jesus te tirou das drogas, você não precisa de estudo. Para falar que Jesus te fez de uma mulher promíscua a uma mulher de Deus, não precisa de estudo. Para falar que Deus te fez um homem que antes adulterava para um homem santo que guarda a sua casa, não precisa de estudo. Para falar que Deus tirou um jovem da homossexualidade ou uma jovem do lesbianismo, não precisa de estudo. O que precisa é de testemunho. E quem tem o testemunho? Eu e você. Cada um de nós tem o seu testemunho. O ensinamento é claro, meus irmãos. Seu próprio testemunho de transformação é uma ferramenta de evangelização. A gente que lidera a igreja, a gente sabe que os neófitos na fé não devem liderar a igreja. A gente sabe disso. Mas não estou falando sobre liderar a igreja. Deixa eu ser claro. Estou falando sobre pregar o evangelho. Sobre falar de Jesus. Apontar para Cristo. Todo mundo que está aqui, esses rostos lindos, que igreja bonita, gente. Todos vocês que estão aqui, têm um testemunho de onde Deus te tirou. Todos vocês que estão aqui, eu que estou falando também tenho. E a gente só precisa disso. A gente só precisa, primeiro,
acreditar em quem a gente fala. Porque, irmãos, não dá para você chegar assim, ó. Hoje tem culto lá na minha igreja, se você quiser ir. Não, irmãos. Você precisa acreditar, você precisa sentar um dia com um amigo seu e falar assim, como é que está a sua vida, meu amigo? Sabe? Ouvir, escutativa. Como é que está a sua vida? Aí ele vai contar ali, você vai falar assim, deixa eu te falar como é que era a minha. Deixa eu te falar o que Deus está fazendo na minha vida. Fiz isso ontem no meu barbeiro. Fui ao meu barbeiro, atualmente eu moro na Barra da Tijuca, mas meu barbeiro é em Campo Grande, não pergunto por quê. E eu fui ao meu barbeiro, e o rapaz que ia cortar o meu cabelo estava almoçando, e um dos barbeiros estava sentado no sofá da barbearia. E eu sentei e comecei a conversar com ele. Ele falou assim, não, porque aos 19 anos eu fui batizado nas águas, hoje eu estou em outra religião de matriz africana e tudo mais. E eu me encontrei lá e tudo mais, e eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, me conta como é que é isso aí. Sabe, sem preconceito, sem jogar pedra, me conta isso aí. E ele foi contando o que eles faziam e tal, sobre a responsabilidade que ele tinha um cargo lá dentro. Eu falei, poxa, que interessante. Aí ele foi contando, eu falei assim, deixa eu te contar um pouquinho da minha vida. Eu sou pastor, ele, como é que é? Eu falei, eu sei, sou jovem, né? 27 aninhos, eu sei. Aí eu fui contando para ele, aí tem o seminário, aí tem o concílio, aí tem o culto de consagração, aí tem prova. Gente, quem foi no meu concílio? Chegou aí, João, no concílio? 4h30 de pergunta, uma maravilha. 4h30 de pergunta. E eu fui contando para ele, e aí, quando ele falava, porque lá tem um ensinamento assim, eu falava, caramba, isso me lembra muito um versículo assim, 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 tem bem na Bíblia isso aí também. E a gente foi conversando, a gente foi conversando. No final, antes de eu ir embora, ele falou assim, sua igreja é lá em Realengo? Eu falei, é. Ele falou, vou tirar um dia para ir lá. Eu não precisei, meus irmãos, pregar arduamente sobre a vida dele. Eu só simplesmente ouvi e contei sobre o que Deus estava fazendo na minha vida. E aí eu entendi porque eu ainda corto o cabelo em Campo Grande. Porque o Senhor tem um propósito naquelas vidas ali. Percebe que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. O nosso testemunho é para a glória de Deus. Aquilo que a gente passou, aquilo que a gente está passando hoje, é para a glória de Deus. Às vezes a gente só quer testemunhar o que foi a vitória. Mas sabe quando você está no vale, também é testemunho, irmãos. Porque às vezes tem alguém no vale também, e essa pessoa olha, escuta o seu testemunho, que às vezes você está num vale mais profundo que o dela. E ela fala assim, por que eu estou esmorecendo a minha fé? Quem é que já viveu isso? Às vezes você vai aconselhar alguém, aquela pessoa, ou melhor, né? Você vai pedir um conselho, e aquela pessoa conta a vida dela e te fala assim, misericórdia, era eu que tinha que estar aconselhando ela. Coitada dessa pessoa, está passando um problema gigante. E eu estou aqui não querendo ir para a igreja porque hoje choveu. Eu estou aqui triste porque o bispo falou que a gente não vai cantar esse set list hoje, ele pediu para mudar. Irmãos, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. A gente que está aqui hoje, como igreja, a gente precisa entender isso. Paulo ele diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A gente não tem nada contra você buscar conhecimento, informações sobre o reino de Deus. Até porque maiores serão as suas possibilidades de evangelizar. Porém, preste bem atenção, a falta de oportunidade para estudar teologia jamais pode ser usado como desculpa para não nos tornarmos pregadores do Evangelho. Você tem a Bíblia na sua mão. Hoje lá na minha igreja está tendo o Domingo da Igreja Perseguida. Eu soube que vocês estiveram aqui também, não foi isso? Está tendo hoje lá na nossa igreja. Queridos, quantas pessoas morrem por um pedaço dessa Bíblia, uma folha? Sabe? Vai ler a palavra de Deus. Está com dúvida? Tem o bispo, tem a pastora, tem o João, tem outros pastores aqui que eu sei. Tem líderes. Tem alguém que está na igreja há mais tempo. Usa a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Porque lembre-se, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é o Evangelho. Sem Jesus não existe Evangelho. A gente poderia ter qualquer rito e conjunto de regras, mas não tem Evangelho sem Jesus Cristo. Não tem Evangelho sem a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa, Ele é real, Ele é vivo. Ele se relaciona conosco, Ele se alegra conosco, Ele chora conosco nas nossas dores. Ele chorou a morte do amigo Lázaro. Meus irmãos, Jesus Cristo não é um nome distante.
Ele é alguém que mora dentro de mim e você por meio do Espírito Santo. Então, eu e você somos mais do que habilitados para pregar o Evangelho. Eu e você somos mais do que habilitados, porque a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Rei da Glória, mora dentro de mim e de você. E ainda que nos falte palavras para dizer, dele não falta. No dia mau, ele traz à memória o que nos traz esperança. Na hora de pregar o Evangelho, de orar por alguém, ele traz autoridade e poder para essa pessoa ser curada, para essa pessoa ser liberta, para essa pessoa ser transformada e para essa pessoa aceitar a Jesus. Eu quero encerrar esse momento desse sermão, para concluir, com uma história muito bonita e encorajadora que eu ouvi um tempo atrás. Eu não sei de onde é exatamente essa história, eu ouvi, mas eu não sei quem foi. Mas sabe aquelas histórias que tocam o nosso coração? Conta-se uma história que um missionário muito experiente foi servir em uma aldeia indígena na África, lá no centro do continente africano. E ele dedicou sua vida nos estudos do dialeto daquela tribo para traduzir João 3,16, que todos nós conhecemos, amém? E ele traduziu aquele texto do amor de Deus, da entrega de Jesus, para o dialeto daquele povo, que ainda não tinha sido alcançado pelo Evangelho. E ele passou ali, quando ele conseguiu traduzir, ele ministrou, ele passou 15 dias explicando sobre o amor de Deus e sobre aquele texto. E durante uma noite, no 15º dia, de madrugada, ele é acordado por um dos nativos, foi chamá-lo lá na barraca dele, e disse assim para ele: olha, no dia seguinte, eu estou indo para a outra aldeia, para pregar o Evangelho para eles. O missionário levou um susto. Cheio de zelo, né, de cuidado, porque a responsabilidade dele, ele falou assim: olha, calma, você começou a aprender agora. Aí você ainda não sabe muita coisa, você só conhece um versículo. E aí diz que aquele homem virou para ele e respondeu o seguinte: é verdade, eu só sei um versículo, mas eles ainda não sabem. Talvez você não conheça a Bíblia toda, não tenha lido a Bíblia toda, mas o que você sabe, tem muitos que não sabem. Não é desculpa, meu irmão, minha irmã, as nossas limitações. Talvez você não saiba ler, mas você pode ouvir, e você pode replicar o que você ouviu. Talvez te falta visão, você não enxerga bem, mas você pode falar. Ainda que você não possa falar, tem línguas de sinais. Irmãos, você percebe a multiforme graça de Deus em anunciar a sua palavra. A gente tem que sair hoje daqui pensando: meu vizinho ainda não conhece João 3,16. O meu pai ainda não foi alcançado. A minha neta ainda não foi alcançada. O meu irmão ainda não foi alcançado. Eu quero finalizar com Isaías 6,8. Pode pôr na tela para mim, por favor. Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem quer dizer sim para esta ordem hoje? Com a autorização dos pastores, gostaria de pedir que vocês ficassem de pé. E, meu irmão, eu quero te desafiar, como eu fui desafiado um dia, a responder esse chamado. Eu quero que você tenha coragem de dizer sim para isso, falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque às vezes, irmãos, na caminhada, pelas dificuldades, pelas dores da vida, pelas decepções, porque a igreja não é um local perfeito de pessoas perfeitas. A gente começa a fazer assim, ó: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Irmãos, é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como vai ser? Lembra de Moisés? Ah, mas como vai ser? Eles vão duvidar de mim. Eu farei com que eles acreditem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Irmão, só vai. Só vai. Minha irmã, só vai. Só fala. Só abre a sua boca e profetiza o que o Senhor tem dado para você. Qual é a maior profecia revelada? A palavra de Deus. Abre a sua boca e profetiza.
Não sei qual de vocês conhece o pastor E.B. Uber. Já ouviram falar dele? Um pastor de Curitiba que a igreja dele chegou a ter quase 10 mil membros. E ele tinha um vizinho. E esse vizinho dele nunca foi à igreja. Ele tinha aquele desafio pessoal. Quem aqui tem um desafio pessoal? Eu tenho um desafio pessoal. Para te ajudar, é o meu cunhado, ou pessoa dura de coração. Mas eu tenho um desafio pessoal para que ele aceite Jesus. Ele não é cristão. E o pastor falava assim, não é possível. A igreja tem 10 mil membros e o meu vizinho não conhece o Senhor. E aí ele falava, ele convidava e nada funcionava. E um dia o Senhor falou para o pastor E.B. Uber assim, ó, a minha palavra é eficaz. E aí o pastor E.B. Uber conta que ele foi, um dia saiu para trabalhar, para ir para a igreja. Quando ele estava saindo, o vizinho estava no portão. Ele falou, oi, bom dia, vizinho. E ele citou um versículo para o vizinho. Não lembro agora qual foi, mas ele cita um versículo. Deus te abençoe, fecha o vidro do carro e vai embora. 3 dias depois, 10h30 da noite, a campainha dele toca. Ele fala, ué, aconteceu alguma coisa. Quando ele vai ao portão, o vizinho dele para e fala assim, ó, aquilo que você falou não sai da minha cabeça, não consegui entender, eu quero que você me explique. Irmão, você crê que o Senhor faz isso? Eu creio nisso. A palavra dele é suficiente, é eficaz, ela cumpre o propósito para que foi feita, para que foi produzida, para que foi ordenada. E qual é o propósito da palavra de Deus? Salvar vidas que estão indo para o inferno. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou a Convenção Batista, ele não amou a Nova Vida de Inhaúma, ele amou o mundo. Ele não amou a minha igreja e a sua, ele amou o mundo. Então, se ele amou o mundo, nós precisamos ir ao mundo e dizer que alguém o ama. No mundo de individualismo, no mundo de pessoas que vivem só para si, eu preciso dizer para ela, Cristo te ama e eu sou o enviado dele, então eu também preciso te amar. Parabéns, você acabou de ganhar uma família. E eu queria que a gente fizesse uma oração baseada nesse versículo. Queria que você fechasse seus olhos, por favor, nesse momento. O pessoal do louvor, se quiser, já pode subir. E eu queria que você refletisse sobre esse verso. De tudo que a gente falou aqui, da mulher samaritana, do endemoniado de Gadara, de Levi, o beberrão. Eu queria que você, nesse momento, refletisse se você tem feito Isaías 6:8 na sua vida. Se você tem sido sal e luz numa cidade como o Rio de Janeiro, que está podre e entregue às trevas. A nossa cidade nunca precisou tanto de sal e luz como precisa agora. E eu quero orar com você. Eu quero que eu e você venhamos responder sim para esse chamado de sermos enviados. Queria que você orasse comigo nesse momento. Pai nosso, nós agradecemos, eu agradeço a Deus, porque quando a sua palavra é pregada, todos nós precisamos dobrar os nossos joelhos em adoração e reconhecendo a soberania daquele que a enviou a nós. Senhor, que cada irmão aqui da Nova Vida de Inhaúma, Senhor, meus irmãos em Cristo, possam responder sim para esse chamado. Que cada um de nós possamos evangelizar os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho. Que a gente deixe o cântaro de água e possa pregar o Evangelho. Que a gente possa sair sobre os 10 bairros que tem à nossa volta e pregar o Evangelho. Que a gente possa, Senhor, dar banquetes em nossa casa e pregar o Evangelho. Que a gente possa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que eu não terceirize a grande comissão, Senhor. Que eu não ache, Pai, que é a obrigação dos pastores desta igreja. Mas que eu compreenda que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que eu sou um ministro do Evangelho, chamado para anunciar a salvação para aqueles que estão perdidos. Obrigado, Senhor, pela vida desta igreja, por cada irmão que está aqui. Obrigado pela liderança dessa igreja, Senhor.
Eu declaro, Senhor, sobre a liderança dessa igreja, mais ainda unidade do que eles já têm, mais força para continuar do que eles já têm. Senhor, toma também a igreja lá em São João, que seja, Senhor, um terreno fértil, Pai, que os campos estejam brancos ali naquele lugar. Deus, abençoe cada um que está aqui, e que a gente possa compreender que a maior bênção é a salvação, e que ela precisa ser multiplicada por meio da pregação do Evangelho. Nós agradecemos, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É o tema da mensagem. Você pode voltar com essa mesma mensagem que foi muito bem. Quando a música esmorece, o resto simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais uma vez, quando a música esmorece, quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, busca, Senhor, e os meus olhos podem ver. Queres teu coração. Levante suas mãos e declare nessa noite: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência Orixá de onda na cabareira. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estamos terminando. Rei de imensurável valor, quem pode expressar o quanto é digno? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, pois os olhos podem ver.
juntos. Pode tocar. A Carmen me dá a benção final. Querido Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para escutar essa palavra que vem do Teu trono, Senhor, aos nossos corações, que nós possamos refletir, Senhor, que nós estamos aqui para levar o Teu Evangelho de Cristo, a tempo e fora de tempo, Senhor. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que nós venhamos ter uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.